devido até mesmo, aleluia, o afastamento, louvado seja Deus, da comunhão com Deus. Quando o povo se inclinava à idolatria e os pecados abomináveis que Deus era contra, a Bíblia então diz que o povo, quando se arrependia, eles não se arrependiam simplesmente em palavras, mas sim em atitude, porque arrependimento significa mudança de comportamento. No grego, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia significa mudança de comportamento, mudança de mente, convenção, mudança, aleluia, louvado seja Deus, da mente, sentir tristeza pelo pecado cometido, transformação. Essa é a palavra traduzida no grego para metanoia, que é arrependimento. Então o povo rasgava suas vestes como um sinal de humilhação, se vestia de pano de saco, e a Bíblia diz que eles se lançavam sobre a terra, sobre a cinza, e se prostravam. Se prostrar nos tempos antigos era você inclinar a sua cabeça, o seu rosto no chão, e eles ficavam ali horas, até dias prostrado, sem comer, sem beber. Esse era o jejum do arrependimento, aonde o povo se humilhava completamente perante Deus. O povo reconhecia o seu pecado, reconhecia o porquê que aquilo estava acontecendo. Então eles confessavam, sabia que tinha provocado a ira em Deus. Então eles entendiam que eles estavam sendo punidos pelo pecado, por eles ter rompido o pacto com Deus através, aleluia, das suas ordenanças, através da sua lei. Então o povo se humilhava profundamente. Eu me lembro do povo de Nínive, aleluia, que era um povo pagão, e Deus mandou Jonas anunciar que Deus ia destruir toda a cidade de Nínive e todo o seu povo. A Bíblia então diz que o rei de Nínive, ele proclamou um jejum de arrependimento, convocou todo o povo, mulheres e crianças, e até os animais ficaram em jejum, e eles se arrependeram, louvado seja Deus, e clamaram a Deus. Deus vendo então a humilhação daquele povo, Deus vendo o arrependimento daquele povo, Deus então poupou a cidade de Nínive e aquele povo da destruição que Deus ia fazer. Olha que tremendo, irmão. Deus ia punir aquela cidade, assim como Deus puniu a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo aquele povo. Assim como Deus puniu a geração de Noé com o dilúvio, Deus ia matar todos os habitantes de Nínive. Mas o povo então consertou com Deus, se humilhou em jejum, em pranto, em oração, e Deus então, aleluia, alcançou aquele povo com a sua misericórdia. Então veja, aleluia, que o arrependimento não é simplesmente um ato de você chegar no culto e dizer perdão, Deus, e depois voltar a fazer tudo de novo. O arrependimento, ele vai nos afastar do pecado e nos reconciliar com Deus. Haverá então mudança, haverá atitude. Assim era a forma que o povo antigo se arrependia diante da face de Deus. Aleluia, chorando, jejuando e se humilhando. E nesta noite eu gostaria de falar do arrependimento do rei Ezequias. Louvado seja Deus. Ezequias, o rei Ezequias, que Deus levantou para reinar sobre a nação de Judá. O arrependimento do rei Ezequias nos ensina sobre a humildade, a importância do arrependimento e a resposta de Deus à oração sincera de Ezequias. O rei Ezequias foi um rei, aleluia, onde reinou sobre a nação de Judá, e com 25 anos de idade ele começou a reinar sobre Judá, e 29 anos reinou em Jerusalém. A Bíblia diz que Ezequias,
ele fez tudo aquilo que era reto aos olhos de Deus. Se você for ler o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônica, você vai ver que todo rei que fazia tudo conforme as ordenanças de Deus, a Bíblia então vai dizer que este rei fez tudo, aleluia, conforme o seu pai Davi havia feito, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ezequias foi um rei que Deus levantou para restaurar o culto a Deus. Nesse tempo, aleluia, o povo estava num declínio espiritual muito grande, o povo estava apostatado da fé, o abandono da fé, o abandono da verdade, e tinha se inclinado diante da idolatria, diante do pecado de idolatria que Deus abominava. Aleluia, que Deus abomina até hoje. Então naqueles tempos não havia mais culto para Deus, não havia mais sacrifício. O povo, aleluia, não cumpria mais as leis de Deus. O povo de Judá se inclinou ao pecado, rompendo o pacto com Deus. Agora Deus vai levantar um rei chamado Ezequias, filho de Acais, e diz a Bíblia que Ezequias, com 25 anos de idade, ele vai assumir o reinado de Judá, e durante 29 anos que ele reinou, a Bíblia diz que ele vai restaurar o culto a Deus, vai derrubar os altares dos outros deuses, vai derrubar o altar da idolatria que havia em Judá. Agora Ezequias vai tirar os altares aonde o povo sacrificava a deuses estranhos, aos ídolos, a Baal. Ezequias vai destruir. Ezequias agora, ele vai repreender o povo, aleluia, a largar a idolatria, aleluia, e voltar, aleluia, a obedecer os estatutos de Deus. Ezequias então, ele vai fazer uma reforma no seu reinado, e essa reforma que ele vai fazer, louvado seja Deus, ele vai tirar toda a idolatria e vai trazer de volta o culto, a obediência às leis de Deus. E é interessante então que a Bíblia diz que Deus foi com Ezequias, Deus prosperou o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei próspero, o seu reinado foi muito próspero. Deus era com Ezequias porque ele tirou a idolatria do meio do povo, ele restaurou o culto a Deus, os sacrifícios, as ofertas de sacrifício para Deus foi restaurado, as leis foram estabelecidas para que o povo obedecesse. Então o reinado de Ezequias crescia dia após dia, a bênção do Senhor era com Ezequias. Então diz a Bíblia que Senaqueribe, ele vai se levantar contra o rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, a Bíblia diz que Senaqueribe era um rei mau e perverso. Senaqueribe é a figura de Satanás na Bíblia Sagrada. Naqueles tempos, aleluia, Senaqueribe tinha um grande poder militar, tinha muitos homens, aleluia, a lutar em prol dos seus objetivos. Senaqueribe tinha um grande exército. Senaqueribe muitas pessoas temiam Senaqueribe. As nações tinham medo de Senaqueribe. Senaqueribe servia a outros deuses. Então a Bíblia diz que Senaqueribe vai enviar, aleluia, 3 homens, Rabizaque, aleluia, Tartan e Rabisares, para afrontar até mesmo, aleluia, o exército do Deus vivo. Ele vai enviar uma carta de afronta para tentar intimidar Ezequias, dizendo que ia invadir Jerusalém, que ia destruir toda a cidade, que ia saquear toda a cidade, afrontando e debochando de Deus, dizendo: nós vamos invadir Judá, vamos destruir Jerusalém, e eu quero ver qual Deus que vai salvar vocês das minhas mãos. Então, meus irmãos, Senaqueribe, que simboliza o diabo sempre, ele vai enviar algum enviado seu para tentar te intimidar, para tentar colocar um terror psicológico na sua mente. Satanás sempre vai vir com ameaças, aleluia, para tentar te intimidar, para tentar te amedrontar. Assim Satanás fez
nos tempos, aleluia, de Ezequias, enviando 3 homens dizendo: Ezequias, não adianta resistir, é melhor você se entregar, que nós vamos invadir Jerusalém, vamos fazer de esterco, vamos destruir tudo, queimar tudo a fogo, aleluia, porque não existe nação poderosa como a Síria, não existe um rei tão poderoso como Senaqueribe. A Bíblia então diz que quando o rei Ezequias recebeu aquela carta, ele pega a carta e vai entrar dentro do templo do Senhor, e a Bíblia diz que Senaqueribe, ele vai orar, apresentar a Deus aquela carta de afronta que Senaqueribe enviou. A Bíblia então diz que Ezequias está orando, clamando a Deus dentro do templo, apresentando aquela carta, e de repente o profeta Isaías, ele vai entrar dentro do templo e vai dizer: assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração, e acerca do que você pediste a mim sobre Senaqueribe, eu, o Senhor, ouvi. Aleluia. Então, meus irmãos, Ezequias era um rei que tinha intimidade com Deus na oração. Aleluia. No momento de afronta, no momento de tensão, aonde os inimigos iam invadir Jerusalém, sempre o alvo do inimigo foi invadir Jerusalém. Até hoje existe uma grande guerra no Oriente Médio, aleluia, entre os muçulmanos árabes, aleluia, dizendo que Jerusalém é deles. Jerusalém na Bíblia, quem habitava em Jerusalém? O povo jebuseu. Lá no livro de Josué, quando Josué, um dos maiores conquistadores de terra da nação de Israel, ele lutava pelas terras que Deus prometeu, e a Bíblia diz que habitava os jebuseus. Então Josué, ele vai tomar Jerusalém, e o nome Jerusalém, sabe o que significa? Habitação de paz. O nome Jerusalém significa habitação de paz. O nome Jerusalém antigamente era Salém, que está escrito também na Bíblia, que significa lugar de paz. Então veja que o alvo do diabo é atacar Jerusalém. O alvo do diabo é tomar Jerusalém, um lugar de paz, habitação de paz. Até hoje existe uma guerra no Oriente Médio, onde os árabes e onde muitos tentam, aleluia, tomar Jerusalém do povo judeu. E é interessante então que o alvo de Senaqueribe era invadir Jerusalém. Aleluia, o que é Jerusalém hoje? Jerusalém era o centro da adoração na Bíblia, ok? Era o centro político e religioso. Era em Jerusalém que era celebrado a festa da Páscoa, Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Foi em Jerusalém que foi levantado o primeiro templo da história. Então Jerusalém é um lugar de paz, é um lugar de adoração, de comunhão com Deus. E Satanás quer invadir Jerusalém da sua vida. O diabo quer tirar a adoração da tua vida. O diabo quer tirar a paz da sua vida. Aleluia, tentando te intimidar, tentando te afrontar, para tentar invadir a Jerusalém de Deus que está dentro de você. Oh, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que Ezequias estava orando. Senaqueribe preparou todo o seu exército para invadir Jerusalém pela manhã. E sabe quantos homens era? A Bíblia diz que era 185 mil homens, fortemente armados, com lanças, espada, aleluia, com cavalos. A Bíblia então diz que eles estavam no arraial dormindo para acordar pela manhã para invadir Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Ezequias estava com o joelho dobrado. Aleluia. Ezequias até sabia que era impossível dele vencer aquela guerra fisicamente, lutando somente com seus soldados. Ezequias reconheceu que se fosse na força da carne, o exército de Judá ia perder a batalha, porque o exército de Senaqueribe era bem maior. Ou seja, existem guerras que nós não vamos vencer com a força da carne. As guerras espiritual você não vai vencer com a força física, mas guerra se vence com o joelho no chão, guerra se vence na oração.
Aleluia, aleluia. Que guerra é essa, pastor? Essa guerra você tem constantemente. É a guerra da carne. A sua carne que é o pecado, a sua carne que é a prostituição, a sua carne que é o mundo. É uma guerra para servir a Deus. É uma luta dentro de você. É uma luta contra Satanás. É uma luta contra os demônios. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestade e horte da maldade, ó glória. Então veja bem, aleluia, Ezequias foi para a oração. Enquanto Ezequias orava, a Bíblia diz que Deus enviou somente um anjo. Quantos anjos? Um anjo. E matou naquela noite 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Quando Senaqueribe acordou, que ele foi até o arraial, aleluia, ordenar que os seus soldados invadissem Jerusalém, todos os seus soldados estavam mortos. Todos os seus soldados estavam mortos pela espada do anjo do Senhor. Enquanto a igreja ora, Deus envia seu anjo para desfazer, aleluia, as obras do diabo. Enquanto você estiver com o joelho nessa guerra, aleluia, tenha certeza que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Enquanto você estiver orando, Satanás pode até se levantar, o diabo pode até te afrontar, mas ele vai cair por terra, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, maior é o que está em nós do que está no mundo, oh glória, maior é o que está na tua vida. Enquanto você estiver orando, qual é a sua guerra? Eu não sei que guerra você enfrenta, eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei a guerra que você está passando, a guerra dos pensamentos, a guerra emocional, o aflito, olha, o conflito que você está vivendo. O que é guerra? Guerra significa conflito. Eu não sei se é dentro de você, eu não sei se é a guerra espiritual, eu não sei, aleluia, o que traz angústia, o que te traz conflito dentro de você mesmo, mas guerra só se vence na oração. Aleluia, vai para a oração, vai para a oração, que você vai vencer esta guerra. Louvado seja o nome do Senhor, diga glória a Deus. Oh glória. Mas veja bem, a Bíblia então diz que Deus deu vitória a Ezequias. Senaqueribe, ele vai fugir e vai morrer a espada pelos seus próprios filhos depois. Então todo aquele exército do adversário que estava preparado para invadir Jerusalém, tentando tirar a paz do povo, Deus enviou um anjo através da oração de Ezequias e derrubou, matou todo aquele exército. Oh glória a Deus, aleluia. Só tem uma maneira de o crente manter a paz, manter a adoração, é orando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, depois dessa pequena introdução, eu gostaria de falar sobre o arrependimento de Ezequias. Louvado seja Deus. Agora que eu vou começar a pregar, porque o arrependimento de Ezequias, primeiro eu precisei trazer uma introdução para você entender, aleluia, quem foi Ezequias. Uma figura conhecida, o seu reinado foi próspero, e Ezequias, acerca do seu reinado, vai falar em segundo Reis, capítulo 18, segunda Crônica, capítulo 32, e também no livro de Isaías, capítulo 38. Isaías foi profeta durante 4 reinados, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, aleluia. E então a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus agora, depois de ter feito tantas coisas na vida de Ezequias, depois que Ezequias cresceu, Deus o abençoou, Deus deu vitória na guerra, Deus prosperou o seu reinado. O que vai acontecer com o rei Ezequias? O seu coração vai se exaltar, o orgulho vai tomar conta do seu coração. Então qual foi o pecado de Ezequias? Se ele fez tudo certo, se Deus abençoou o seu reinado, ele não se inclinou à idolatria como outros reis fizeram, aleluia, ele não levou o povo à idolatria como outros reis fizeram. Ezequias
Ezequias agora, ele vai se orgulhar, ele vai se exaltar. Olha o que a Bíblia diz, abra a sua Bíblia, por favor. Louvado seja Deus, 2 Crônica, capítulo 32, versículo 25 e 26. 2 Crônica, capítulo 32, versículo 25 e 26, diz assim: Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. 26. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os seus habitantes de Jerusalém. E a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Amém. Então, meus irmãos, o arrependimento de Ezequias aconteceu quando diz a Bíblia que Ezequias adoeceu. E a doença de Ezequias foi uma doença para a morte. Ezequias ficou ruim, Ezequias estava prestes a morrer. Agora diz a Bíblia que Deus vai enviar o profeta Isaías até o palácio do rei. E o profeta Isaías, ele vai chegar diante do rei e vai dizer: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, senão tu morrerás e não viverás. O profeta Isaías, ele vai entrar no palácio do rei e vai dizer para o rei consertar a vida dele com Deus. Qual foi o pecado do rei Ezequias? Como eu disse, o coração dele se exaltou. Aleluia. O coração dele se exaltou, o orgulho no seu coração. Agora o profeta Isaías vai dizer: Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, conserta a tua casa, aleluia, porque tu morrerás e não viverás. Eu fico vendo os profetas da geração de hoje. Se fosse um rei no nível de Ezequias, que era um rei rico, próspero, Deus deu tudo para ele, muitos profetas iam querer profetizar dizendo: ah, o Senhor está se agradando de ti, o Senhor tem bênção para ti. Os profetas de hoje perderam o temor a Deus. Eu fico vendo, é tanta profetada na internet, é tanta profetada nas redes sociais. Alguns estão até fazendo consulta ao vivo no Facebook, no Instagram, entregando profetada, profecias, revelações ao vivo e a cores. Outros estão cobrando para entregar profecia, outros só procuram profetas de revelações, profetas que entregam profecia. Mas os profetas da Bíblia, eles não profetizavam segundo os seus interesses, eles não profetizavam segundo os seus pensamentos. Os profetas da Bíblia, eles não brincavam, eles tinham temor. Ai daqueles que disser assim diz o Senhor, sem Deus ter falado. É interessante que essa geração está corrompida. Quantas pessoas que ficam atrás de profeta, que fica na internet atrás de profeta, recebendo um monte de profetada. Os profetas da Bíblia, eles diziam o que Deus mandava. Veja a ousadia do profeta Isaías. Ele entra até o palácio do rei e diz: ó, assim diz o Senhor, conserta a tua casa, conserta a tua vida, porque tu morrerás e não viverás. Agora o profeta vai se retirar do palácio, e sabe o que vai acontecer com o rei Ezequias? Aleluia. Sabe como ele vai reagir? Eu fico entendendo hoje, todo mundo só entrega a bênção, todo mundo só entrega que Deus está cortando o laço, todo mundo só entrega que Deus está fechando a cova, todo mundo só entrega essas profecias e revelações. Já estou cansada de ouvir. Receba a chave de ouro, que Deus vai trocar o seu carro, que Deus está preparando uma varoa para você. Só coisa carnal. Mas é difícil o profeta dizer: assim diz o Senhor. Deus não está se agradando da maneira que você está vivendo. Deus não está se agradando da maneira que você está servindo a Ele. Deus manda consertar. Deus manda tu se arrepender na terra. Deus manda tu consertar o teu caminho com Ele na terra.
A Bíblia então diz que o rei Ezequias, diz a Bíblia que ele vai virar a sua cara para a parede. Ezequias agora ele vai fazer um ato tremendo, aleluia, ele vai virar a cara para a parede. Se é hoje, muitos vão dizer, não é Deus que está usando o profeta, esse profeta só profetiza a maldição. Eu vou lá naquela igreja que lá tem revelação, chave de ouro, casa própria, novo relacionamento, novo casamento. Lá o profeta só vê anjo, lá o profeta só vê bênção, aleluia, vê caneta de ouro, envelope de ouro, aleluia. Eu não vou lá não, porque lá só tem profecia dura. Mas sabe o que o rei Ezequias fez? Ele virou a cara para a parede, e ele agora vai começar a chorar, ele vai começar a se humilhar, ele vai começar a consertar a sua vida com Deus, porque Ezequias se exaltou, deixou o orgulho entrar no seu coração, e a casa de Deus, o seu reinado, começou a se desorganizar. Então quando Ezequias, ele começa agora a vir a cara para a parede, ele começa a dizer, Senhor, lembra quando eu andava na tua presença direito, quando eu obedeci a tua palavra. Eu sei, Senhor, que eu tenho falhado, eu sei, Senhor, que eu tenho deixado a desejar, eu tenho me orgulhado, eu tenho me acomodado, eu já não sou mais aquela irmã que orava de madrugada, eu já não sou mais aquela irmã que vigiava, eu não sou mais aquele irmão que entrava em jejum e oração. Tu me levantou, tu me honrou, tu me deu os dons espirituais, mas agora eu tenho deixado a desejar. Até novela eu estou vendo, Senhor, Netflix, até um pornô estou vendo, eu estou vendo um monte de imundícia, eu estou tendo até desejo por outras mulheres, Senhor, eu estou vendo tudo quanto é porcaria. Verdadeiramente eu não estou mais andando na tua presença como antes, eu estou mortinho, eu passo mais tempo no celular, cuidando da vida dos outros, vendo tudo quanto é porcaria na internet, do que vendo a tua graça. Eu estou até viciado, Senhor, no joguinho de matar, naquela capetada do videogame. Tô, Senhor. Ezequias vai começar a se humilhar. Uramando comandarai, terramanto nequionarai. Ezequias vai começar a se humilhar. Aleluia. Aleluia. Ezequias vai virar a cara para a parede. A primeira coisa que ele faz é virar a cara para a parede. E Deus falou assim, põe a tua casa em ordem. O que significa colocar a casa em ordem? Colocar a casa em ordem é alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Colocar a casa em ordem é alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. A primeira coisa que Ezequias vai fazer é reconciliar com Deus, é se humilhar perante a presença de Deus, é se arrepender diante da presença de Deus. Então, a primeira coisa que Ezequias vai fazer é reconciliar com Deus. Ezequias demonstrou arrependimento ao buscar a Deus e pedindo perdão pelos seus erros. Oh, glória a Deus. Ezequias agora vai virar a cara para a parede, vai chorar e vai pedir para Deus se lembrar quando ele era crente. Oh, glória. Quando ele era crente, olha para mim, olha para mim, olha para mim que eu vou pregar. Quando você era crente, você não emprestava a sua boca para fofoca, para falar da vida de ninguém. Tu lembra? Quando tu era crente, você não falava de ninguém. Aleluia. O Ramando Cobandarai. Quando tu era crente, tu cuidava mais da tua vida, da tua casa, que da vida dos outros. Quando tu era crente, tu não ficava falando mal de ministério, nem de pastor, nem da irmã, nem do irmão. Quando tu era crente, você andava na verdade, você não falava mentira, tu não tinha medo de falar a verdade. Quando tu era crente, agora você brinca com a verdade, você fala mentirinha, omite, é mentiroso, mente para o marido, mente para a esposa, mente para o pastor, mente no trabalho, mente para o irmão. Olha aí, quando tu era crente, tu fugia de contenda, tu fugia de confusão,
Quando tu era crente, tu fugia do pecado, aleluia. Tu fugia, aleluia, de coisas impuras. Quando tu era crente, o seu linguajar era de santo. Não havia palavras torpes na sua boca, não havia palavrão na sua boca. Quando tu era crente, aleluia, tudo que você pensava que era pecado, você se humilhava, você consertava. Quando tu era crente, tu estava disposto a servir a Deus. Abandonou a vaidade, largou o pecado. Agora parece que o pecado não é mais pecado. Aleluia, antigamente você condenava o pecado. Hoje você diz que Deus só quer o coração. Tu já mudou a visão, tu está se apostatando aos poucos. Ezequias então vira a cara para a parede e diz: Senhor, quando eu era crente, lembra, Senhor, quando eu te servi, que eu andava pela porta estreita, oh glória, que eu andava no estreito contigo, que eu obedecia os teus mandamentos. Lembra, Senhor, que eu estava sempre orando, que eu estava sempre jejuando. Agora eu sempre coloco uma desculpa: eu não posso evangelizar, eu não posso orar, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que limpar a casa e não sai do celular. Oh glória a Deus, eu não posso ir hoje, eu não estou bem, eu estou fraco, aleluia, eu não consigo, aleluia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ezequias então ele começa a se humilhar. Ele vai colocar a casa em ordem. E colocar a casa em ordem é alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ao voltar o rosto para a parede, Ezequias se humilhou diante do Senhor. Ezequias se humilhou e chorou muitíssimo. Olha aqui, ó, veja o arrependimento de Ezequias. Aleluia, o ato de virar a cara para a parede, o ato de reconhecer que quando ele estava andando na presença de Deus, fazendo tudo certo, o ato de chorar amargamente é um ato de arrependimento, é um ato de reconciliação. Ezequias então ele vai se arrepender e vai chorar muitíssimo. Irmão, sabe o que é muitíssimo? Ou seja, Ezequias chorou muito. Ezequias o que? Chorou muito. A doutrina do arrependimento. Veja, segundo a doutrina do arrependimento, quais são as bases da doutrina do arrependimento? A mudança de comportamento, aleluia, mudança de pensamento, a convenção, aleluia, a humilhação e chorar pelo pecado cometido também faz parte, aleluia, da doutrina do arrependimento. Veja na Bíblia o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, Ezequias sentiu tristeza, aleluia, pelo pecado, pelas condições que ele estava vivendo na presença de Deus. Por isso ele vai chorar, sentir tristeza pelo pecado, chorar pelo pecado, virar a cara para a parede, colocar a cara no chão. Eu não sei como você ora, mas eles deixaram um exemplo do que é verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Hoje as pessoas pecam na maior cara de pau, aleluia. As pessoas estão vivendo uma vida de qualquer maneira e não querem se arrepender, estão brincando com Deus, estão servindo a Deus de qualquer maneira. Ezequias chorou muito. Ezequias chorou pelo pecado que ele cometeu, pela vida que ele estava vivendo diante da presença de Deus. Será que você tem chorado pelos pecados de mentira que você tem vivido? Será que você tem chorado pelas coisas impuras que você tem visto no teu celular? Será que você chora? Será que você tem sentido tristeza pelo pecado que você tem se entregado aos desejos da sua carne, pelo pecado de prostituição, de masturbação, pelo pecado de mentira, de idolatria? Será que verdadeiramente você tem chorado, você tem se arrependido pelo pecado de fofoca, semeando contenda entre os irmãos, fermentando? Será que você verdadeiramente tem virado a cara para a parede e reconciliado com Deus?
vikyo dehai. Narahakyo jenyon nakanahai. Ao virar a cara para a parede, o rei Ezequias reconheceu o erro e ele agora vai buscar o perdão de Deus. Ele vai buscar restauração para a sua vida espiritual. Então a primeira coisa que Ezequias vai fazer é reconhecer o seu erro, é sentir tristeza pelas condições de vida que ele estava vivendo na presença de Deus. Se você parar e começar a olhar para a tua vida, irmão, tu vai sentir tristeza, irmão. Se verdadeiramente você quer servir a Deus, tu vai chorar. Você não vai se conformar com a vida que você está vivendo, você vai buscar uma mudança. Buscar mudança é arrependimento. Que nem Paulo escreveu para a igreja de Roma, Romanos 12, versículo 2, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. A segunda coisa, a primeira coisa, Ezequias, o profeta vai dizer assim, põe a sua casa em ordem. Ele vira a cara para a parede, reconhece os seus erros, ele vai reconciliar com Deus. Porque colocar a casa em ordem é assim alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. A segunda coisa no capítulo 38, você vai ver que Ezequias vai orar a Deus. Primeiro ele vai reconhecer. Quando ele começa, eu imagino aqui, irmão, Ezequias chorando assim, ó. Aqui, ó, ele vira a cara para a parede e começa a chorar. Meu Deus, Senhor, olha como está a minha vida. Tu fez tanta coisa por mim. Tu me honrou no meu reinado. Tu me deu riqueza, tu me deu tudo, mas eu me orgulhei. Eu me exaltei. Tu fez tanta coisa por mim, Senhor, verdadeiramente eu estou errado, eu me arrependo, eu quero reconciliar, eu quero mudar. Ele começa a orar. Ele começa o quê? A orar. Ezequias nos ensina que a oração sincera é poderosa e pode mudar situações. Ele ora. Ele vai se humilhar diante de Deus. Ele vai clamar a Deus, porque Deus mandou ele colocar a casa em ordem. Então Ezequias, ele vai colocar a sua casa em ordem. Mas a casa em ordem, ela serve tanto espiritual, como a nossa casa também. O reinado dele, a nossa vida. Porque nós somos a casa de Deus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então Ezequias, ele vai se humilhar, ele vai buscar a Deus em oração, ele vai começar a alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai ouvir a oração de Ezequias, mas Ezequias primeiro vai reconhecer os seus erros. Ezequias vai ver aonde que está desorganizado. Ezequias agora vai ver onde está o erro. E quando ele começa a olhar para o erro da sua vida, ele começa a chorar. Ele começa a consertar a tua vida com Deus. E o que a Bíblia diz? 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar minha face, então dos altos céus ouvirei a sua oração. Ezequias vai se humilhar, Ezequias vai orar, Ezequias vai se converter do seu mau caminho. Ezequias, louvado seja Deus, ele vai colocar a sua casa em ordem. Olhe para mim. O melhor da mensagem vem agora. Quando Deus manda Ezequias colocar a casa em ordem, é no sentido dele consertar aquilo que está em desordem na sua vida. Colocar a casa em ordem, ela vale para a vida espiritual, diga amém, para a vida familiar, para a nossa vida. Colocar a casa em ordem no sentido familiar significa organizar, alinhar a vida familiar de acordo com os princípios e valores ensinados por Deus. Coloca a sua casa em ordem, Ezequias. Coloca a sua casa em ordem, sua vida.
Ezequias consertou a sua vida. E o que é colocar a nossa casa em ordem? Porque muitas das vezes, assim como a nossa vida espiritual está desorganizada, a nossa vida familiar também, ela vai sentir o peso. Quando a nossa vida física, aprenda isso, quando a nossa vida secular, material, a nossa vida física é toda desorganizada, a vida espiritual também. E mostra na Bíblia, claro que eu vou mostrar, meu amigo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado de cuidar da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 5. Se você não tem cuidado com a sua própria casa, com a sua própria família, como que vai cuidar das coisas de Deus? Se a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus não está de acordo com a vontade de Deus, assim a nossa casa, o nosso lar também vai estar desorganizado. Então Deus quer que colocamos a nossa casa em ordem. No sentido espiritual, a reconciliação, o arrependimento do pecado, se alinhar de acordo com a vontade de Deus. No sentido familiar, colocar a nossa casa de ordem. Como que eu e a minha família temos vivido na presença de Deus? Como está a organização dentro do meu lar? Como que a minha família está vivendo? Porque o homem é o líder do lar, o líder familiar, o líder espiritual que vai conduzir a família à espiritualidade, que vai conduzir a família à comunhão com Deus. Não era o rei que tinha essa obrigação de conduzir o povo à verdadeira adoração a Deus? De tirar a idolatria do meio do povo? Aleluia! Como está o meu lar? Como está a minha família? Colocar a casa em ordem, ela vai começar dentro da nossa casa primeiro. Será que realmente nós temos vivido de acordo com a vontade de Deus? Será que está tudo em ordem em nossa casa, em nosso lar, com o nosso casamento, os nossos filhos? Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado com a sua família, não é exemplo de fé, não é exemplo de um bom pai, de um bom marido, não é exemplo de um homem de oração. 1 Timóteo 5,8. Negou a fé, e é pior do que os ímpios. Não há espiritualidade. A liderança, o homem dentro do lar não tem conduzido a sua família, porque o homem é o sacerdote da casa. Está tudo desorganizado. Por isso que a tua vida espiritual não vai para frente. Por isso que você está morrendo com a doença de Ezequias. Está morto espiritualmente. Porque o seu lar está desorganizado. Não há mais comunicação aberta. Não há uma vida de oração dentro do lar. Estabelecer uma comunicação clara, amorosa entre os membros da família, promovendo compreensão e resolução de conflito. Cadê? Colocar as coisas em ordem. Por que é muita contenda dentro do lar, muita briga, dissensão, confusão? É porque está tudo desorganizado. É porque está dando brecha para o diabo. E o homem tem que assumir a sua posição dentro do lar. Não é no grito que você vai ganhar, mas é na espiritualidade. É consertar, é tirar aquilo que está tirando a comunhão com Deus dentro do seu lar. É briga, é contenda, é confusão, uma casa que não tem paz. Louvado seja Deus, porque está tudo desorganizado. E Deus está mandando dizer: põe a tua casa em ordem. E como colocar a casa em ordem dentro do lar?
é priorizar Deus e a família. É priorizar, estabelecer os princípios bíblicos cristãos dentro do seu lar. É ter comunicação, dialogar, conversar, mostrar, isso está errado. Deus não está se agradando disso. Vamos parar com isso. Vamos melhorar isso. Eu não quero vendo isso. Essas coisas estão erradas. É ter o respeito. É ter, louvado seja Deus, coragem de mudar. Ensinar e demonstrar valores. Instruir a família, especialmente as crianças, nos ensinamentos bíblicos. Sabe como é que os pais ensinam os filhos hoje? Pega o celular aqui, Edson. Olha a educação que os pais ensinam os filhos. Aqui, ó. Vem cá, meu filho. Olha o meu bebezão aqui. Não, ele aqui, ó. Ah, vai ver isso aí, vai ver. Aí salta o celular na mão da criança, a criança vê tudo quanto é porcaria, vê desenho demoníaco. Depois a criança está rebelde, a criança está assim, a leva no hospital, fala que é autismo, que é isso, que tem TH, que tem não sei mais o quê. A criança até faz cara de ódio para a mãe, se tirar o celular, quer bater, ameaça dar soco, xinga palavrão, tem comportamentos estranhos. O que mais tem é desenhos endemoniados. Temos aí, fica quieto. Sua casa está em desordem. Põe a tua casa em ordem. Não é o celular, não é o desenho, não é as mídias sociais que vai ensinar o seu filho como se conduzir na presença de Deus. Instruir a família, especialmente as crianças, nos ensinamentos bíblicos, demonstrar esses valores através de ações como respeito, o amor e o perdão. Muitos pais têm perdido seus filhos e Deus vai cobrar da liderança do homem. Do homem. Larga o celular nas mãos dos filhos. Deixa os filhos passar a noite na internet, conversando com pessoas, conversando com conversas sexuais, vendo pornografia. Aí a criança começa a virar lésbica, começa a virar homossexuais, porque quem está ensinando ele? O mundo, a internet, o celular. Estabelecer momentos de oração em família. Será que você, como liderança, tem feito isso? Bom, pelo menos o que eu falo, eu vivo. Está aqui minha esposa e meus filhos que sabem que eu vivo isso. Lá em casa é assim, é oração, é propósito. Meus filhos estão aqui, ó, nenhum deles tem celular ainda. Nenhum deles. E quando eles mexem com a internet ou quando a gente prestamos o celular para eles, eu sei o que os meus filhos estão vendo. E lá em casa tem regras estabelecidas pelo homem. Homem governa bem a sua casa. Frouxo não. Frouxo quem manda na casa é a mulher. Faz o que quer. Opa, isso aí, gostei. Dedicar tempo para Deus para orar juntos, estudar as Escrituras, fortalecendo espiritualmente a família como uma unidade. Estabelecer momentos de oração em família. É a família orar quando vai almoçar, quando vai jantar, quando vai tomar um café. É ter propósito de oração, a família está unida, orar junto, chamar o filho, vamos orar, ensinar o filho a orar, estar em oração. Orar, buscar a Deus para orar, orar em família. Porque se o filho vê que o pai é um homem de oração, a mãe é uma mulher de oração, que dentro daquela casa existe momentos de oração, ele vai crescer assim. Na hora, agora, se o filho só vê o pai e a mãe falando da vida dos outros, falando sei de quem, falando sei mais quem, se reunindo com outros irmãos para ficar fazendo fofoca, para falar do pastor, para falar sei mais quem, teu filho vai crescer igualzinho você. Se dentro de um lar não tem oração entre família, se dentro de um lar o casal não ora junto,
Se dentro de um lar os pais não ensinam ao filho o caminho que ele deve andar, se dentro de um lar os pais não ensinam o seu filho como se vestir, se dentro de um lar não há diálogo, se dentro de um lar não há momentos de oração, não há espiritualidade, a sua casa está desorganizada. Então precisamos colocar a nossa casa espiritual em ordem, a nossa casa familiar em ordem e a nossa casa emocional. O que é colocar em ordem a casa emocional? Tirar o rancor, tirar a mágoa. O que cura a ferida, o que cura a mágoa é o perdão. Liberar o perdão para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que te machucou. Tirar o ódio, tirar a ira, tirar o rancor do coração, colocar em ordem a casa emocional. Depois que Deus manda Ezequias colocar a casa dele em ordem, Ezequias vai orar, Ezequias vai se humilhar, de cara na parede, ele clama, ele ora, ele começa a olhar para a sua vida e ele olha tudo que está errado, e ele agora vai consertar, ele faz um pacto com Deus novamente. Aí o profeta Isaías, ele estava indo embora. Quando ele chega lá no pátio, quando ele está saindo do palácio, Deus manda o profeta voltar até o rei Ezequias. É interessante, irmão Júlio, ele podia questionar, mas Senhor, tu acabou de dizer que ele vai morrer. E agora tu está mandando eu voltar lá? O que ele vai pensar? Que eu estou brincando. Não, volte lá. Volte lá. Aí o profeta Isaías, quando volta, ele encontra o rei chorando, de cara na parede, se humilhando, orando. Senhor, me perdoa. Senhor, me levanta. Senhor, tem misericórdia de mim. Tu me deu tanta coisa, tu me honrou, tu me abençoou. Aleluia. E eu verdadeiramente não vigiei. Senhor, preciso melhorar. Aí o profeta Ezequias entra novamente pela porta do palácio do rei, dizendo: assim diz o Senhor novamente, ouvi sua oração e vou acrescentar mais 15 anos de vida para você. Olha que profundo, Borel. Quando nós organizamos a nossa vida, Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Aí o Ezequias chorando, mas eu quero um sinal que Deus vai me dar, que Deus está me curando. Eu quero um sinal que Deus vai me dar mais 15 anos de vida, quer? Então Deus vai fazer o relógio de Acais voltar. Aleluia. Aos olhos humanos isso era impossível. Deus parou o sol. Aleluia. Deus fez a sombra do relógio voltar. Olha que coisa profunda. E Deus acrescentou a Ezequias mais 15 anos de vida. Quando, aleluia, bate palma para Jesus. Ô irmão, a resposta de Deus para Ezequias foi essa. Acrescentou. Olhe para mim. Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida. O profeta Isaías voltou dizendo: assim diz o Senhor, ouvi sua oração. Aleluia. Então, meus irmãos, entra no concerto com Deus. Deus quer que colocamos a nossa casa em ordem espiritual, familiar e o emocional. Vamos colocar em ordem. Não se ofenda não, irmão. Olhe para mim. Não fica triste comigo não. Tem uns irmãos que ficam falando assim: ele mandou uma indireta para mim. Não, meu amigo, é para você mesmo, não é indireta não. Aqui é direto. A espada desce aqui e vai aí, ó. Nem direta não, é direto para você. É para você mesmo, é para você mesma. Deus quer ordem. Põe a tua casa em ordem. Conserta a tua vida, que Deus quer acrescentar mais 15 anos de vida. Deus quer restaurar a sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida.
Aleluia. Vamos ficar em pé para nós orarmos, para apresentar o pão e o cálice ao Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, quando você chegar em casa, vou te dar um conselho. Entra no quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho, fala com Deus: Senhor, eu vou colocar a minha vida em ordem. Eu vou alinhar a minha vida de acordo com a sua vontade. Eu não quero mais viver dessa maneira. Porque as pessoas